Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, eterno Deus, porque em Ti nós confiamos, em Ti nós esperamos, em Ti, Senhor, está a nossa força e a certeza da nossa vitória. Muito obrigado pelo dia que tivemos, muito obrigado pelas bênçãos que recebemos, muito obrigado pela vitória em cada luta e provação deste dia. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Nesta noite, em nossa casa, nós estamos buscando a Tua palavra, buscando a Tua presença, encontrando-nos contigo. Senhor Deus, não queremos te pedir muito, mas por favor, cura-nos de toda e qualquer enfermidade. Existem pessoas agora no leito da dor, existem pessoas enfrentando doenças emocionais, doenças físicas, doenças espirituais. Fortaleça, visita, põe tuas mãos sanadoras sobre estas pessoas. Visita os enfermos, visita os profissionais de saúde, cuida dos idosos, cuida das grávidas, cuida dos recém-nascidos, cuida das crianças. Por favor, Senhor, coloca todo este grupo de pessoas em teus braços e em teu colo de amor. E agora que abriremos o livro sagrado, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por acompanhar-nos no louvor. Eu não sou esse cantor, mas com vocês nós cantamos, para a honra e glória de Deus, tá bem? Vamos abrir nossas Bíblias. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Onde você tiver a palavra de Deus, você pode abrir agora. A palavra de Deus, onde ela estiver escrita, ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, ela é revelada por Deus. E através do Espírito Santo, nós somos iluminados para entendermos a palavra de Deus. Vamos então abrir na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Abra sua Bíblia na carta de Hebreus. Epístola de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Você encontrou? Está encontrando? Não tem problema, a gente espera. Fica antes de Tiago. Hebreus, mais para o final da Bíblia do que para o início e o meio dela. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Encontrou? Estamos juntos agora? Ok? Bota aí. Já encontrei. Manda um comentário para nós. Hebreus, capítulo 12. Nós estamos escrevendo aí para vocês o texto de hoje. Hebreus, capítulo 12. Ok. Bota o dedinho assim para não perder a fitinha. E deixa eu contar um pouquinho da epístola de Hebreus. A epístola de Hebreus ela é interessante. É válido relembrar que quando Hebreus foi escrito, esta carta, esta epístola, ela foi escrita para um público, para um povo que estava sofrendo perseguições. Simplesmente porque eles haviam abandonado o judaísmo e aceitado a Cristo, ou seja, o cristianismo. Mas mesmo assim, o autor de Hebreus, ele nos leva a ver em Cristo Jesus, preste bem atenção, o autor de Hebreus, ele nos leva a ver na pessoa de Cristo a única saída para todo e qualquer cativeiro deste mundo, para toda e qualquer dificuldade, para toda e qualquer pandemia, para toda e qualquer luta existencial, para toda e qualquer enfermidade. A carta de Hebreus apresenta-nos a Jesus como a única saída. A carta de Hebreus também nos apresenta que a força que tanto precisamos para vencermos e enfrentarmos todas as circunstâncias desta vida e vencermos toda e qualquer perseguição está em Cristo Jesus. Então eu posso dizer que a carta de Hebreus é uma carta que apresenta Jesus Cristo do início ao fim. Todos os capítulos, todos os versículos,
Todas as páginas de Hebreus apresentam Jesus Cristo. O foco agora, saímos do macro para o micro. Vamos agora ao capítulo 12. Este capítulo que nós vamos ler aqui alguns versículos. Espere um pouco. O foco do capítulo 12, que nós escolhemos para a meditação desta noite, ele muda. O foco muda do exemplo dado pela grande nuvem de testemunhas lá do capítulo 11, conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. Você já deve ter ouvido muitos sermões sobre este capítulo. Ele muda desta nuvem de testemunhas, que são ali os heróis da fé. E o interessante é que em Hebreus 11, abrindo um parênteses, vai aparecer a frase pela fé 19 vezes. E vai citando homens e mulheres de Deus que venceram pela fé e manteram a sua fé em dias. Por quê? Porque Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Então é preciso ter fé, é preciso viver pela fé, é preciso viver com fé em Deus. A fé é nele, não é no pastor, não é na igreja, não é no homem, não é no governante, a fé é em Cristo, nosso Senhor. E o interessante é que Hebreus 12, ele tira o foco das nuvens de testemunhas, dos heróis da fé, do capítulo 11, e foca em nós, que também somos participantes da mesma carreira, da mesma corrida da fé, como os heróis da fé correram. Carreira ou corrida são dois termos interessantes e bem oportunos para explicarmos o que a nossa jornada significa nesta terra. Nós estamos em uma corrida, nós estamos em uma carreira espiritual, em uma jornada em que cada passo que nós damos, cada passo que nós avançamos rumo à vitória, nós estamos nos aproximando do grande dia da nossa redenção. Agora lembre-se de uma coisa: a nossa luta cristã não é contra outras pessoas. Você que é um crente, você não tem que estar lutando contra aquele que não é crente, menosprezando, desprezando, dizendo que ele vai para o inferno porque não é da sua igreja, dizendo que ele não vai se salvar porque não é crente. Sua luta não é contra outra pessoa. Sua luta não é contra o seu esposo, sua luta não é contra a sua esposa, sua luta não é contra seus filhos, sua luta cristã não é contra seus vizinhos, sua luta não é contra o pastor, sua luta não é contra a igreja, sua luta não é contra os governantes. Quando nós entendemos isso, como cristãos, nós nos colocamos no nosso devido lugar, que é de missionários. A nossa luta não é contra outras pessoas ou outros corredores desta corrida, desta caminhada, desta jornada cristã. A nossa luta é contra o pecado e suas influências. Lembre-se disso. Você não precisa estar se gladiando, lutando, combatendo com outros seres humanos criados por Deus e que também são alvos da graça maravilhosa de Deus. A sua luta é contra o pecado e as influências dele na sua vida. A minha luta como pastor não é contra outros pastores. A minha luta não é contra as ovelhas que eu cuido. A minha luta é contra o pecado e as suas influências na minha vida. Esta é a nossa luta. Esta é a nossa luta. Então lembre-se, nós lutamos contra o pecado. Depois de uma contextualização de Hebreus, e capítulo 12 de Hebreus, eu quero levar vocês a lerem 2 versículos comigo. Seremos práticos e rápidos nas mensagens de Deus para nós nessa noite. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai dizer assim. Pegue comigo a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado
que nos envolve e corramos para onde? E corramos para... O que diz aí? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que interessante texto bíblico. Eu gosto muito como o autor de Hebreus faz uma introdução do capítulo 12 de Hebreus. Ele está por terminar a carta de Hebreus. Só que antes, ele diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós precisamos manter o nosso foco, precisamos continuar correndo, precisamos continuar nos desfazendo do pecado. Nesta noite, o tema para a nossa meditação é 4 passos para a vitória. Você quer ser um vencedor? Você se considera um vencedor? Então, ok, estamos juntos. Eu também quero cada dia mais ser um vencedor. Na verdade, olhando para o que o apóstolo Paulo falou claramente lá em Romanos 8, eu quero ser mais que vencedor. Eu não quero ser só vencedor, eu quero ser mais que vencedor. E esse superlativo, quem dá é Deus para nós. Que sejamos mais que vencedores, para que nós a cada dia avancemos nesta jornada de vitória em vitória, como o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios, de glória em glória. É necessário que nós dependamos todos os dias de Cristo, que Jesus Cristo seja o nosso foco. Então, nesta oportunidade eu quero trabalhar com vocês 4 passos que eu vou tirar daí do texto, está no texto, 4 passos para a vitória. Você vai ver que o apóstolo Paulo, em algum momento em suas cartas, ele vai dizer que os cristãos estão em uma jornada. E o autor de Hebreus vai concordar com essas menções de uma jornada espiritual, de uma caminhada cristã, que cada crente em Jesus está inserido. E o autor de Hebreus, em especial no capítulo 12, nesta carta aos Hebreus, que foi escrita para um povo que estava enfrentando perseguições por ter mudado o seu credo, ao terem conhecido a pessoa maravilhosa de Jesus, ao terem aceitado e abraçado esta pessoa maravilhosa de Jesus, o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho da restauração, o evangelho da vida eterna, o evangelho da esperança, o evangelho da salvação em Cristo. O autor de Hebreus disse: fiquem tranquilos, irmãos. O capítulo 11 apresenta ali uma lista de homens e mulheres que venceram pela fé. Homens e mulheres que foram vitoriosos em Cristo pela fé, não pela sua força, não pelas suas habilidades, não pela sua, como eu posso dizer, capacidade humana, mas pela sua dependência de Deus. É pela fé que você vai vencer. É pela fé que eu vou vencer, porque sem fé não existe vitória na jornada cristã. Nós não seremos salvos pelo conhecimento que temos, mas seremos salvos pela nossa aceitação na pessoa maravilhosa de Jesus. O conhecimento tem seu lugar, ele fixa e fundamenta a nossa convicção da fé que nós professamos crer. Mas é necessário que tenhamos muita dependência de Deus. Nós também estamos nessa jornada. Nós também estamos caminhando nesta caminhada rumo à vitória. E quem não quer ser vencedor nesta vida? Todo mundo quer ser vencedor. Você pergunta para uma criança pequenininha: o que você quer ser? Vencedor ou perdedor? O que ele vai dizer? Eu quero ser vencedor. Ô tio, o senhor vem dizer que se você pensa que eu quero ser um perdedor, eu quero ser um vencedor.
Você pergunta para um ancião bem idoso, que talvez alguns até digam assim, está no final da vida. Você pergunta para ele, o que você quer ser, vovô, vovó? Vencedor ou perdedor? O que ele vai dizer? Vencedor. Ninguém quer ser perdedor. Toda pessoa quer ser vencedora. Toda pessoa quer subir o pódio. Toda pessoa quer receber a coroa de vitória. Agora, queridos, guarde o que eu vou dizer. Para que nós recebamos a nossa coroa de vitória, é necessário que aprendamos todos os dias em nossa jornada cristã a carregar a nossa cruz. A depor diante de Cristo os nossos traços de caráter defeituosos. A permitir que Ele vá moldando os nossos corações. Todos nós somos uma obra em fase de acabamento. Nenhum de nós estamos totalmente acabados. Nossa obra não está concluída. Jesus está fazendo a obra em nosso ser. E agora, anote. Pegue papel e caneta aí. Vamos lá. Pegue papel e caneta. Pegue papel e caneta e anote os 4 passos que o autor de Hebreus vai nos apresentar para que tenhamos vitória sobre o pecado e suas influências. Vitória sobre o pecado e suas influências. Primeiro passo, está no verso 1. Vamos ler aí. Primeiro passo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então, o primeiro passo que nós encontramos aí para que tenhamos vitória na nossa jornada contra o pecado e suas influências é ter como inspiração a grande nuvem de testemunhas. Que é isso, pastor? Quem é esta grande nuvem? Quem são essas testemunhas? Se você voltar um capítulo, Hebreus capítulo 11 vai apresentar ali toda a nuvem de testemunhas. Hebreus 11 vai apresentar todos os homens e mulheres que venceram pela fé. Todos os homens e mulheres que caminharam neste mundo, mas que pela fé eles venceram. Pela fé eles cresceram. Pela fé eles avançaram. Essa é a nuvem de testemunhas. Essa é a grande nuvem de testemunhas. São homens e mulheres de Deus que venceram pela fé. E quando você pega este livro sagrado, não só a carta de Hebreus, mas todos os livros da Bíblia, em ambos testamentos, você vai encontrar que homens e mulheres de Deus venceram pela fé. Segundo passo, está no verso 1. Vamos de novo. Olha o que diz o verso 1. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, segundo passo, primeiro, repassando, ter como inspiração a grande nuvem de testemunhas. Existem muitas pessoas que antes de nós tiveram lutas ferrenhas, tiveram lutas fortes contra o pecado, contra as suas influências, passaram por provações na vida, mas foram vitoriosos. Isso nos dá uma força para continuarmos em Jesus. Segundo passo, o texto diz, livremos-nos de todo o pecado e suas influências. Qual seria então o segundo passo? O segundo passo é despojar-se, é deixar, é abandonar todo o peso do pecado. O interessante é que o autor de Hebreus escreve numa mentalidade grega, uma mentalidade helenística. E os corredores gregos, quando eles iam treinar para as grandes corridas, saibam vocês, e vocês sabem muito bem disso, eu creio, que os grandes jogos olímpicos surgiram na Grécia. Então, quando eles iam treinar, eles pegavam e amarravam certos pesos aqui na perna e iam correr para que eles pudessem ter mais resistência, e eles corriam. E o autor de Hebreus, lembrando disso, escreve, é preciso que nós abandonemos todo o peso do pecado que está sobre nós. Você não pode correr para a vitória com peso. Você não pode correr para a glória com peso dessa terra.
Você não pode correr para a esperança em Jesus Cristo com o peso do pecado. Você não pode chegar ao céu vivendo a vida desta terra. Você precisa, eu preciso, nós precisamos abandonar o peso do pecado. Escute bem o que eu vou lhe dizer. O pecado é pesado, não precisamos carregá-lo, porque Cristo já carregou por nós. É assim que o verso 2 vai dizendo, ele já enfrentou a vergonha da cruz por nós, e ele venceu por nós. Louvado seja Deus, obrigado Jesus Cristo. Então por que continuar carregando o peso do pecado? Por que continuar carregando coisas que podem me tirar da jornada da vitória? Por que continuar carregando um peso que não é meu? O pecado não foi feito para nós. A graça de Cristo sim foi feita para nós. O convite de Jesus, de acordo com Mateus 11, 28, é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos cansados de carregar pecados. O pecado pesa, o pecado machuca, o pecado maltrata, o pecado destrói, o pecado arruina. Por isso é necessário abandonar o pecado e suas influências todos os dias, buscando em Jesus força, buscando em Jesus esperança, buscando em Jesus coragem para vencer. O que eu estou dizendo a vocês não é perfeccionismo, mas é força em Cristo. Só há uma maneira do homem vencer o pecado e suas influências: dependendo de Cristo. Não é você mesmo, não está em ti a força para vencer. A força para vencer está em Cristo. Por isso precisamos viver em Cristo. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas, olha aí o pecado, deixo para trás, e eis que a partir de agora eu faço nova todas as coisas. Terceiro passo, vamos lá, continue no verso 1. O texto diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Primeiro passo, repassando, primeiro passo, ter como inspiração a grande nuvem de testemunhas. Segundo passo, qual foi? Despojar-se, deixar, abandonar todo o peso do pecado. Terceiro, qual seria? Correr com perseverança ou paciência a corrida ou a jornada cristã. Você não tem que correr assim: será que eu vou vencer esse pecado? Será que um dia eu vou chegar ao céu? Será que o céu não é algo tão grande? Quem está sonhando numa coisa tão grande está além das minhas forças, além das minhas perspectivas, além da... Não dá para mim, pastor, chega de falar em céu. Não dá. Eu tenho uma visão somente desta terra. Eu tenho vivido grandes infernos na minha vida. Só nem me falar que existe um céu. Não dá. Eu acabei de enterrar minha mãe. Hoje eu recebi uma mensagem de uma grande amiga. Há muitos anos nós somos amigos. Vai fazer agora, dia 22, um ano que ela perdeu o pai. E hoje a sua mãe descansou no Senhor. Ela não pode ir para o funeral da mãe. Ela está em um estado, a mãe está em outro estado. Estamos em período de isolamento social. As estradas, quase todos os meios de transporte estão escassos. E ela está em casa essa hora, chorando, sofrendo, mas com esperança. Ela teve a oportunidade de viver alguns dias antes com a mãe, de cuidar dela no início deste ano. Então, quando você fala de esperança, de um mundo melhor, de ter paciência, de ser perseverante na jornada cristã, na jornada espiritual, de que tudo vai dar certo no final, você acha que é fácil? Eu sei que não é. Mas tudo é possível para aquele que crê, amém? Cristo não iria pedir para nós algo que a gente não pudesse fazer. Ele disse: eu venci o mundo, vocês também vencerão.
Então, meu querido, minha querida, meu querido amigo, minha querida amiga, meu jovem, minha jovem, meu irmão em Cristo, eu quero dizer a você nesta noite: continue correndo a jornada cristã, a corrida da fé, com paciência, com perseverança, porque quem espera alcança. Você é um vencedor. Não deixe que as coisas deste mundo venham desanimá-lo. Não deixe que as lutas e mazelas desta vida venham tirar o seu foco da jornada. Não desvie seu pé nem para a direita, nem para a esquerda. Continue andando, ande. E quando você não puder andar, rasteje. E quando você não puder rastejar, vai lutando. Porque fraco, forte, quebrado ou inteiro, ferido ou curado, o que vale a pena é chegar. Um dia nós chegaremos lá. Amém. Quarto e último passo, para que tenhamos vitória sobre o pecado e suas influências. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí o autor vai terminando o verso 2 apresentando por que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Porque ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, o autor de Hebreus ele faz um recorrido sobre a vida de Cristo na terra, sobre o seu ministério. Ele diz: olha, ele veio, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou e hoje está onde? À destra do Pai, está sentado do lado do Pai. Jesus é o nosso maior exemplo de vitória. Você vem dizer: mas ele era Deus, pastor. Ele é Deus, mas ele foi homem como eu e você. Ele enfrentou lutas como você enfrenta hoje, filhão. Filha, olhe para Jesus. Primeiro passo, ter como inspiração a grande nuvem de testemunhas. Segundo passo, despojar-se, abandonar, deixar o pecado e suas influências. Terceiro passo, correr a corrida da fé, com paciência, com perseverança. E quarto passo, olhar fixamente para Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para mim. Eu posso ser um exemplo para você, mas eu não sirvo para ser seu modelo de cristão. Olhe para Jesus. Talvez eu esteja falando para um filho que já se decepcionou com o pai na igreja, a mãe que é da igreja. Talvez eu esteja falando com alguém que já se decepcionou com seu pastor, com seu líder religioso, ou até mesmo com a própria igreja. Olhe para Jesus, meu filho. Bote sua mira em Cristo. É assim que o autor de Hebreus capítulo 12, verso 2 vai dizendo: olhe para Jesus. Jesus foi o único que veio, nasceu neste mundo, morreu carregando o peso do nosso pecado, ressuscitou, voltou ao Pai e disse: eu venci. Por que ficar olhando para outro homem? Por que ficar se espelhando em outro ser humano, pecador como você, que luta como você? Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escute o que eu vou dizer. Está difícil a vida, está complicado, você não sabe quando vai mudar o quadro que o mundo está vivendo. Tranquilo, não deixem que as notícias ruins assolem a tua esperança e a boa notícia de que Jesus está no comando de tudo, que a história deste mundo e que toda a humanidade está nas mãos do seu Criador. Tudo depende de onde está o foco da nossa visão. Se você só olha para as desgraças da vida, você vai passar a vida toda reclamando delas. Você não vai viver bem a vida. Se você só olha para a destruição, você será o próximo a ser destruído. Mas se você olha para Cristo, para a vitória, para a salvação, para a esperança, para a confiança, com fé, você será vitorioso. Olhe para Cristo. O autor diz assim: olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, querido, este capítulo de Hebreus, ele enfatiza duas coisas. Primeiro, a necessidade de constante perseverança em nossa caminhada cristã. É preciso ser perseverante para poder vencer. Não é fácil, mas é possível. Segunda coisa que esse capítulo enfatiza, você depois lê em casa todo o capítulo, a grandeza do prêmio que Cristo tem para nos dar.
Escute bem, todos aqueles que vencerem a jornada cristã, um dia entrarão no repouso de Deus. Está em Hebreus 3 e Hebreus 4. Todos aqueles que vencerem a jornada cristã terão acesso além do véu do santuário, ou seja, terão acesso à presença do Senhor. Hebreus capítulo 5, verso 10. E todos aqueles que vencerem a jornada espiritual, eles irão herdar a pátria celestial. Hebreus capítulo 11. Assim como aqueles homens, heróis da fé, também diz o texto lá, Hebreus 11, 32, se eu não me engano. Você vai ver que aqueles homens viveram pela fé. E em um dado momento o autor vai dizer assim: todos eles morreram na esperança, mas na certeza de que em Jesus são vencedores. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Eu quero ir terminando dizendo algo para vocês. Deixa eu falar contigo agora. Para tudo agora. Deixa eu falar o teu coração. Eu sei que não serão minhas palavras. Eu não sou teu exemplo. Eu não sou teu modelo de cristianismo. Nosso exemplo é Cristo, nosso modelo é Cristo. E quanto mais perto dele nós vivemos, mais necessidade vamos sentir dele. E vamos nos parecer com ele. Pode ser que em algum momento você e eu tenhamos a mesma força de dizer como Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas lembre-se, o modelo é Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida. Todos nós somos chamados por Deus, sabe para quê? Para vencermos todo e qualquer obstáculo que se apresente em nossa caminhada cristã. A jornada é longa, é desafiadora. Mas se mantermos os nossos olhos em Cristo, fixos em Cristo, na pessoa maravilhosa de Jesus, nós seremos vencedores. Eu pergunto, é seu desejo? É o seu desejo, filha, você que está me ouvindo, de qualquer lugar deste país ou do mundo, é o seu desejo, como um bom cristão, caminhar vitoriosamente até a Canaã celestial? Daqui a pouco, todos nós, os que nos colocamos nas mãos de Deus e continuamos caminhando fixados em Cristo, tendo dele a nossa visão, iremos adentrar os portais da cidade santa. E sabe, nós iremos ver que vale a pena caminhar ao lado de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não esqueçamos de nenhuma maneira que nós estamos indo para casa. Não esqueçamos que nós estamos indo para o lar. Não esqueçamos que nós estamos indo para a vitória, como o texto diz. Assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Nós estamos indo para casa. Está na hora de ir para casa. Eu quero ir para casa. Só que para chegarmos lá, é preciso vencer aqui. Quantos de vocês querem caminhar cada dia mais ao lado de Cristo? Lembrando, olhe para a nuvem de testemunhas, pessoas que já venceram atrás de você. Segundo, abandone o pecado e suas influências. Terceiro, corra, caminhe ao lado de Cristo com perseverança e paciência. Você vai vencer. E quarto, nunca deixe de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos cantar juntos para terminar. Vitória em Cristo, nosso Senhor. Cante conosco, fique conosco, mais 5 minutinhos. Deus abençoe você e sua vida. Vamos juntos cantar a música Vitória em Cristo, é o número 437 do Inário Adventista. Glória
dia, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que ele cura, sim, a todos que o procura. Que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Orei, clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a minha vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória. Salvou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória. Para os redimidos por Jesus, na resplandente luz, de anjos lá cantando, e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, Raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. vitória Cante conosco pela última vez. Eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela certeza da vitória que temos em Cristo Jesus, aquele que já venceu por nós. E ao olharmos para Cristo, nós encontramos toda a motivação que precisamos para a nossa jornada cristã nesta terra. Faça-nos mais que vencedores. Abençoa esta semana de trabalho que teremos. Em nome de Jesus. Amém.